Você sabia que as áreas básicas, como a imunologia, interferem na disfunção temporomandibular e na dor orofacial? Você sabia que para o tratamento dessas disfunções e da dor são necessários muitas vezes abordagem multiprofissional de outros colegas da área de saúde? Se você ainda tem algumas dúvidas sobre isso, vem para esse Mandicast que eu te explico. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao novo capítulo aqui do nosso Mandicast. O Mandicast é o nosso canal do YouTube aqui da Faculdade de São Leopoldo Mandic, onde nós estamos trazendo aqui ciência e odontologia. Hoje é o capítulo número 7, nós vamos falar sobre disfunção temporomandibular e dor orofacial. E eu tenho o prazer de receber aqui hoje os professores, a professora Juliana Trindade Clemente Napimoga, por acaso minha esposa, e o professor doutor Antônio Sérgio Guimarães, ambos professores aqui da Faculdade de São Leopoldo Mandic. Muito obrigado pela presença. A professora Juliana é mestre e doutora em Fisiologia Oral pela Unicamp, e o professor Sérgio Guimarães é doutor em Ciências da Saúde pela Unifesp. Então, muito obrigado pela presença. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente vasto e bem complexo na odontologia, que é DTM, né, disfunção temporomandibular e dor. Professor, eu queria começar com você para que você fizesse uma definição do que é disfunção temporomandibular e dor orofacial. Então, Marcelo, muito obrigado aí pela oportunidade. Se você for ver teoricamente, disfunção temporomandibular, ela compreende as alterações dos músculos e da articulação que fazem os movimentos da boca. Isso seria uma resposta teórica. Na atualidade, a disfunção temporomandibular é entendida como uma doença desconhecida. As pessoas sabem por que ela desenvolve, as pessoas sabem quais são os sintomas, os sinais, porém, a razão é muito difícil e é uma ótima oportunidade de a gente abordar esses pontos. É um assunto polêmico, então olá a todos, obrigado professor Marcelo pelo convite. Um prazer estar aqui junto com o professor Sérgio. A gente está nessa empreitada de entender DTM, dor orofacial, é complexo mesmo. E complementando a fala do professor Sérgio, eu acho importante colocar que DTM ainda é um campo a ser muito explorado por conta até das características, vamos dizer assim, morfofuncionais que contemplam a articulação temporomandibular e a musculatura mastigatória. É uma articulação ímpar no nosso corpo, ela trabalha bilateralmente de forma simultânea, extremamente pequena, que está envolvido com grupos musculares diversos, então ela responde não só o sistema orofacial, mas ela responde todo o controle de cervical, vamos dizer assim, a cadeia muscular posterior, que vai desde o movimento ocular dos olhos até postura e estabilidade de pé. Então, a gente está com uma articulação num contexto muito rico, sensorialmente falando, é inervada pelo sistema trigeminal, que ainda tem que ser muito bem entendido. Então, quando nós vamos para os livros de graduação, de referencial teórico, quase tudo é explicado baseado no sistema medular. E quando a gente vai falar de funcionamento da boca, do sistema estomatognático, a gente tem um sistema trigeminal, que é extremamente complexo, rico sensorialmente falando, determina uma série de controles motores que acaba tornando complexa essa articulação ímpar no nosso corpo, que a gente ainda tem muito o que entender, inclusive para melhorar nossos diagnósticos e tratamento nessa temática. Então, essa é a definição da DTM, ou seja, é bem complexo. E quando a gente tem o desenvolvimento da DTM, isso pode gerar, não só a DTM, a dor orofacial também, que é uma especialidade odontológica? Ou ela faz uma interface com a médica também? Então, tradicionalmente, o dentista que atuava na área, ele só olhava os sinais, ou seja, as alterações mecânicas desta área da boca, dos movimentos da boca. Depois, eles começaram a perceber que muitos dos pacientes, além dessa alteração mecânica, apresentavam a queixa de dor. Então, a dor ela é comum em 90% dos pacientes, mas não é obrigatória a sua presença nos pacientes com disfunção temporomandibular.
Porém, aqueles pacientes que têm disfunção temporomandibular mais dor são os pacientes mais de difícil controle, né? Aquele que só tem disfunção temporomandibular, praticamente o tratamento do indivíduo, entre aspas, seriam procedimentos mecânicos, né? Agora, quando entra o aspecto dor, que é a dor orofacial, aí é um mundo que se abre e as dificuldades se iniciam. A gente pode entender, faz parte de uma especialidade odontológica, mas dor orofacial, às vezes, erroneamente está sendo interpretado como um sintoma da DTM, e é uma vastidão de eventos, desde dor de dente, dor articular, dor muscular, e o conceito dor é muito amplo. A gente tem que ter casos de metástase de câncer que acomete o sistema estomatognático, que resulta em quadros de dor orofacial. Então, a dor, o controle da dor é complicado, o diagnóstico a diferenciação do diagnóstico é um desafio, e isso é demonstrado com os estudos de prevalência. O professor Sérgio pode me corrigir se for o caso, mas praticamente a gente tem aí altas prevalências de 80% dos pacientes com disfunção, com dor, acabam desenvolvendo uma dor crônica, que já é um estado patológico, difícil de ser controlado e que há pouco ainda entendido esse processo de cronificação da dor. Aqui na nossa clínica, já há 7 anos, a gente tem mais de 6 mil pacientes atendidos. A grande maioria deles, o perfil deles, são pacientes com dor crônica, ou seja, dor de longa duração. 15 anos de dor, 14 anos de dor. Raramente você atende um paciente com dor aguda. Aconteceu um evento mês passado, eu estou aqui. Então, esses pacientes são muito complexos, são muito difíceis o entendimento deles, e a chance de erro de diagnóstico é muito grande. Mas qual que é a diferença desse paciente? Então, qual a diferença da dor crônica orofacial? Então, vamos por conceito, né? A gente tem a dor aguda, que é um sintoma clínico de uma injúria tecidual nervosa que serve de sistema de alerta. Então, nosso corpo, ele depende desse sinal de alerta, vamos colocar assim, para que dá o start do processo inflamatório, o processo inflamatório resulte na regeneração do tecido. A gente precisa da inflamação. Você é professor de imunologia, né? O professor sabe colocar para a gente que a inflamação é vida. A gente precisa do processo inflamatório, mas ela tem que ter um caráter resolutivo. O que acontece? Quando a gente tem uma injúria tecidual que se torna persistente e que fica indo e voltando, sem o diagnóstico certo, sem a resolução da causa que está resultando naquele processo inflamatório, essa dor persistente acaba resultando num quadro patológico de alteração do sistema nervoso que leva ao que nós chamamos de dor crônica. E aí, qual que é o maior desafio? Que é uma discussão que a gente trabalha muito aqui na escola hoje. A dor não pode ser mais entendida como algo puramente sensorial. Uma informação sensorial que vai avisar o sistema nervoso central que tem alguma coisa errada. Hoje a gente já está bem estabelecido para a literatura, com grandes revisões, inclusive, o sistema medular, isso é muito claro. Para o sistema trigeminal a gente está entendendo melhor agora que a dor, na verdade, é um processo neuroimunológico. Essa inflamação vai resultar numa conversa com o sistema nervoso e, em conjunto, o sistema imunológico e o sistema nervoso vão resultar no processo em que vai sinalizar ou para a resolução do processo inflamatório ou mesmo na persistência desse evento, que pode levar a alterações que nós chamamos de neuroplasticidade, alterações nas sinapses nervosas que sustenta aquele estado de alerta. E aí a gente deixa de ter um sintoma e passa a entrar numa patologia com alterações no sistema nervoso central. E aí nosso poder de ação na dor crônica ainda é limitado, porque ainda nós tratamos muitos pacientes para controlar a dor baseado num raciocínio puramente neural. E nós estamos falando de um processo imunoinflamatório importante, com células que até então
não eram muito claras o papel delas, que nós chamamos de células residentes. Hoje elas têm um papel quase que determinante o quanto que essa dor vai evoluir ou vai se tornar um processo resolutivo. E o desafio atual é entender esse processo para a gente melhorar diagnóstico e terapêutica desses pacientes. Então, só complementando essa fala da professora Juliana, como é que você vê o paciente? Por muitos anos, o dentista via o paciente no aspecto mecânico. Eu tenho dor, nem todos os pacientes reclamavam de dor, e aí ele ia ver se tinha som na articulação, a fazer movimento, como é que estava a posição dos dentes, se tinha assimetria. São coisas que são ensinadas na faculdade de odontologia. Tá? Só que com o passar do tempo e o dentista entendendo melhor o que é dor, não é? E principalmente muitos pacientes vindo nos procurar não por queixa de dor de dente. O paciente estava feliz, estava contente, mas ele vinha, assim, com aspecto físico, mas ele vinha falando no dentista, eu tenho dor. E eu não consigo mastigar, e eu não consigo fazer nada, abrir minha boca, que a boca está limitada, a dor me impede de fazer qualquer coisa. Tá? Então isso atrapalhava muito a qualidade de vida dele. Então essa dor, ela se transformou em doença, porque ele deixou de fazer muitas das coisas que ele estava habituado. E aquele modelo de associar o motivo da dor a aspectos estruturais, como mau posicionamento de dente, ou faz o tal do bruxismo, que é o ranger dos dentes, isso fez uma mudança do comportamento e do entendimento do cirurgião dentista. Então, quer dizer que, pelo que eu estou entendendo aqui, a gente precisa dar um passinho atrás para analisar o que é dor e DTM, reaprender, até porque a professora Juliana está colocando aqui que a imunologia tem aparentemente um aspecto muito importante. Sim, claro. Para como que a gente vai intervir nesses pacientes daqui para frente. Sim, o dentista não pode mais atuar só com procedimentos mecânicos. Tem que ter toda essa bagagem de conhecimento, que muitas vezes é difícil ou ele não tem. E isso tem uma explicação biológica para esse processo. Então vamos retomar aí um pouquinho o conceito sobre dor. Quando a gente fala que o paciente sente dor, dor é uma sensação, ele faz parte do sistema sensorial. E a forma como as pessoas interpretam a dor é individual, que nós chamamos de percepção. Então, todas as nossas sensações são dependentes da nossa percepção. Então, isso significa que o mundo real não é o mundo que percebemos. Então, a maneira como nós fomos apresentados para as diversas sensações e os nossos sentidos, nós temos uma forma de interpretação desse processo. Isso também se aplica à dor. Então, parte dessa percepção está vinculada a duas funções mentais extremamente complexas, que nós chamamos de razão e emoção. Então, são funções que são determinadas por regiões do córtex, de uma porção mais evoluída do nosso organismo, e que determina a forma como a gente toma decisões de uma série de aspectos, tanto de forma mais racional ou emocional. Então, vamos pegar um paciente com dor. Ele tem duas formas de encarar essa dor, vamos dizer de uma forma resumida. Ele pode estar com essa sensação, esse desconforto, receber um atendimento e ter uma tomada de decisão racional desse processo. Tá doendo, mas eu vou tomar medicação, eu vou fazer a fisioterapia, e vai melhorar. Daqui 2, 3 dias está tudo bem. Ele cria uma expectativa positiva que resulta em benefícios e uma melhora efetiva nessa dor. Ao passo que eu tenho outro paciente que tem aquela expectativa negativa. Tá doendo, eu fui no médico, mas não vai resolver, fui no dentista, mandou fazer fisioterapia, não vai dar certo, vai continuar doendo, eu já vou ter que procurar outro profissional. É um paciente que não vai responder bem. E porque a razão e a emoção está balanceando. Entendi. E vamos aumentar isso, levar para um aspecto maior, que hoje a gente tem problemas psíquicos cada vez maiores. As pessoas se expõem mais em mídias, ficam mais expostas ao juízo de outras pessoas, isso acaba gerando reações de estresse, ansiedade, que já vem sendo muito discutido.
E isso, claro, interfere na forma como percebemos o mundo em que vivemos. E hoje tem uma discussão muito interessante que o sistema imunológico faz parte desse contexto. Se ele é porta, vamos dizer assim, porta não, mas se ele é a frente de defesa do nosso organismo, ele está interpretando as reações que nós recebemos, identificando se isso é benéfico ou não. Hoje já se tem teorias e discussões muito avançadas que o nosso poder de percepção também interfere na forma como o nosso sistema imunológico responde. Então, se o sistema imunológico faz parte do sistema sensorial, colocando de uma forma simplista novamente de dizer, a dor respondendo a essa interferência, esse comando do sistema imunológico, e tudo isso baseado no nosso poder de tomadas de decisões, de fato não dá para olhar um paciente com dor, como um processo mecânico e físico. A gente tem todo um aspecto cognitivo por trás que determina o tratamento desse paciente. Então, somos seres únicos, respondemos de formas diferenciadas e isso tem que entrar na equação. Posso dar exemplo clínico da fala dela? Você tem um paciente que vem e fala assim, doutor, eu tenho uma coisa me incomodando e isso me gera dor. Aí você vai lá, acerta, tá ótimo, muito bom. Né? Tem outro paciente que tem dor por ganho. Então ele vem, fala que tem dor e precisa de um atestado para não ir trabalhar. Isso é comum a gente encontrar. Então, ganho por ter dor. Tem outro paciente que externaliza o mal de alma. Então, você recebe uma carta do paciente assim, contando todos os problemas de infância, e no final ela fala, as pessoas só me dão atenção quando eu me queixo de dor na TM. Então, quem que vai tratar esse paciente? Né? Que a manifestação é uma manifestação do mal maior. Então, essa é... E tem as outras pessoas que têm prazer por ter dor. Porque dor não é só sofrimento. Veja o exemplo de comer pimenta na comida. Gera dor e é uma dor de prazer. As pessoas saem da academia e falam, o treino hoje não foi bom porque não senti dor. Porque dor é uma sensação, depois ela vem com uma sensação de prazer. Então, o paciente bate na sua porta, ele fala, eu tenho dor. Qual dor? Esse que é o grande problema. Dor do coração, dor da alma, dor de ganho, dor de prazer, dor de sofrimento. Mas pensando clinicamente de novo, fazendo uma conjunção aqui das informações, essa dor do paciente na odontologia e para a DTM tem a ver com a perda de dentes, de elementos dentários, ou isso... Não necessariamente. Esta relação já, por muitos anos, já é totalmente descartada. Na maior parte dos pacientes. Eu vou lhe falar que 3% dos pacientes que nos procuram, e que não são poucos, precisariam algum tratamento oclusal. Muito pequeno. 3%. 97%, do jeito que o paciente chegou, é o jeito que o paciente sai. Pensando nisso, você esteve no Peru recentemente para fazer um estudo numa população bem isolada ali, com diferentes habilidades socioeconômicas e tudo, diferente do que a gente viu aqui. Inclusive, eles mascam muita coca lá, muita altitude. Teve alguma diferença? Você viu nessa percepção de dor e tudo? Então, são comunidades que vivem a 4.100 metros de altura. Eles, todos os dias, por fazerem uma atividade braçal com muito esforço, eles são usuários de coca, mastigam coca o dia todo. A gente foi estudar limiar de dor e comparando com uma população da mesma área que não eram usuários de coca. E é impressionante, assim, parece, ao se conversar e se analisar as pessoas, a estatística ainda não está pronta, mas durante o exame é impressionante como o limiar de dor, qual o primeiro estímulo para eles sentirem dor, precisa de muita força, precisa de um limiar mecânico muito forte. E aí a gente está vendo todos os aspectos, não dá só para a gente avaliar a população
por causa da altura ou da região que ela mora. Tem todos os aspectos de sono, de características culturais, emocionais, que a gente foi também avaliando. Tem muita dificuldade, porque eles não falam espanhol, eles falam queixo, então você depende de intérprete, e aí você não consegue perceber como o intérprete está colocando as suas perguntas. Tá. Então, esses são alguns pontos de questionamento. Mas é muito interessante esse tipo de estudo. E a professora Juliana, voltando aqui para o laboratório, tem estudado formas de controle da dor, baseado nesses conceitos neuroimunológicos que você colocou. O que você tem mais recentemente observado no laboratório? Então, além desses aspectos cognitivos emocionais, que é uma vertente importante a ser avaliado no paciente e tratado, nós temos também questões físicas biológicas, que nós temos que ter uma atuação aí para controlar a dor e ajudar o organismo a ter esse processo inflamatório resolutivo, ajudar ele a conseguir resolver essa injúria e resolver esse problema de dor. E a TM, de novo, é um complicador nesse processo, assim como tecidos orofaciais, porque quando a gente fala de medicação terapêutica, a maioria dos medicamentos é por ingestão oral. E para esse medicamento ser metabolizado, absorvido e chegar em quantidades com doses efetivas na TM, polpa dental, a gente vai ter complicações sistêmicas sérias. Então, esses medicamentos demoram a ter um efeito resolutivo nos tecidos profundos, principalmente orofaciais. Aí, a odontologia lança mão de alguns procedimentos intraarticulares, principalmente injetáveis, viscosuplementação, com ácido hialurônico. Tem-se hoje uma nova tendência de até usar toxina botulínica, que é um capítulo à parte, mas ainda assim é uma injúria para um espaço muito pequeno, que não tem para onde extravasar edema, tem limitações, você não consegue pôr uma boca de repouso, a pessoa não vai parar de falar, não vai parar de deglutir, não vai parar de comer. Então, buscando formas de liberação de medicamento local nesses tecidos para serem mais, essa medicação ter uma ação mais efetiva e menos invasiva, nós estamos envolvendo de uma parceria internacional com o Dr. Harvey Gill, do Texas Tech University, o uso de microagulhas que podem ser revestidas por medicação. Então, as microagulhas são pequenas agulhas, são extremamente curtas, que a única função delas é romper o estatocórneo da pele, que é a barreira, né, que impede uma ação tópica da maioria dos medicamentos. E como ela é passível de ser revestível, eu consigo trabalhar com tecnologias para proteger esse fármaco e quando romper a derme, ele conseguir ser liberado e caminhar para tecido profundo. Então, eu não vou levar uma injúria física no processo do tratamento. Os nossos resultados demonstram que essa liberação acaba protegendo essa medicação por mais tempo, então ela tem uma liberação graduada e efetiva, e estudos que mostram que essa medicação pode ter uma ação analgésica anti-inflamatória por até 10 dias sustentado no paciente. Então, nós fizemos vários ensaios em modelos in vivo para ver a segurança e viabilidade de algumas drogas que estão em teste, e nós estamos ao passo de começar alguns ensaios clínicos. O Dr. Harvinder vai disponibilizar tecnologia para nós aqui na Mandic, para nós começarmos a desenvolver esses patches de microagulha revestíveis com medicação e começar a avaliar no clínico. Se isso mimetiza no paciente, a gente consiga aí respostas mais efetivas. Porque aí a ideia seria colocar um PET bem na ATM, ele libera o medicamento e controla a dor. Em processo inflamatório. E aí nós estamos estamos em busca de opções farmacológicas que tenham uma ação nessa interface neuroimunológica da dor. Então, a gente também tem algumas linhas de estudo mostrando esses medicamentos atuando em células residentes que modulam essa capacidade de trazer o processo inflamatório para um aspecto resolutivo e empurrar o organismo a fazer
o seu papel. Então, seria essa a ideia do projeto. E tentando fazer um gancho nisso, professor Sérgio, no que vocês estão conversando aqui, o bruxismo ele tem relação com a DTM? Então, por muitos anos as pessoas viam o bruxismo como um fator causal, não é? E hoje a gente não vê essa relação e todos os estudos mostram uma diferenciação entre disfunção temporomandibular e seus efeitos causais e o bruxismo. Lógico, uma pessoa que já tem a disfunção temporomandibular por outros motivos, o bruxismo ele é um movimento não voluntário dos músculos da mastigação, que ele se manifesta como ranger dos dentes ou apertar dos dentes. Né? Se essa musculatura já estiver comprometida por outros fatores, o bruxismo pode ser um fator de piora, não é? Mas não é o que acontece na maioria dos pacientes. Hoje, eu posso lhe falar que você começa a tratar o paciente que tem bruxismo, você controla a dor. E 3% dos pacientes, 3 dos dados aqui de mais de 6 mil pacientes que nós atendemos, 3% deles, aliás, 7% deles, eles vêm ainda relatando, não tenho mais dor, mas eu acordo sentindo essa região pesada, cansada, sinal que ele trabalhou, né, movimentou esses músculos durante a noite. Então, aí nesses casos, que são 7% da nossa amostra, aí a gente tenta fazer alguma coisa, não para bloquear o bruxismo, porque o bruxismo é um movimento involuntário que ainda não se sabe corretamente a origem, então não tem como você ir na origem para bloqueá-lo. Então você tenta minimizar o efeito do bruxismo, com o uso de placa, com algumas outras terapias, que são de efeito momentâneo e muito curto. Então, é isso que a gente tem olhado e visto, estudado o sentido do bruxismo. O bruxismo, ele entra também dentro dessa lógica de sistema nervoso autônomo ou periférico também? Ele entra. Parte do controle involuntário é uma resposta motora, então a gente tem aí um controle do sistema nervoso central em cima desse aspecto, e hoje já se fala muito também do papel do sistema nervoso autônomo nesse processo. E o sistema nervoso autônomo é aquele que é responsável pelo controle das nossas funções neurovegetativas. E o cognitivo tem via direta com esses centros de controle. Então, situações de estresse, ansiedade, também estão atreladas aos diversos tipos de bruxismo. Hoje se fala muito em bruxismo de vigília, né? Agora o tópico da vez é o bruxismo de vigília. O que é o bruxismo de vigília? Você tem não só apertamento, mas pode ter o ato de ranger os dentes ou ter ações de contração muscular sustentada sem um propósito funcional, você não está se alimentando ou outra, durante sua fase de acordado, durante o trabalho, no computador, ou, enfim, momentos que você tem uma concentração. E hoje busca-se, tem aplicativos que lembram você para não ficar apertando os dentes, mas eu vou muito mais além um pouquinho. Então, se a gente pensar hoje, mudou nosso comportamento, mudou nossos costumes. Então, hoje todo mundo trabalha com um aparelhinho na mão, certo? A gente fica horas, movimentos intensos, repetitivos, num aparelho desse tamanhozinho. Você não tem nem amplitude de movimento mais. As pessoas trabalham com o celular na mão. E se a gente for pensar anatomicamente, as regiões de controle que trabalham com controle motor da mão, é muito próximo da região de controle facial. Se você fica lá, uma pessoa que fica o dia inteiro, criança, de adolescentes, que ficam horas jogando, você vai ter um spread, você vai ter um excesso de ativação sensorial, que obviamente vai ter um retorno motor, e quanto mais estímulo você vai
quanto mais você estimula o sistema nervoso, mais interconexões neuronais são ativadas e mais respostas vão ser determinadas. Dentre dessas respostas são as respostas motoras, o que pode explicar esse bruxismo de vigília. Então, e aí com complicadores. Você fica com a cabeça baixa, começa a ter uma cervical retificada, começa a ter abalamento de cervical, mudança de postura corporal como um todo, as pessoas são mais sedentárias, fazem menos exercício. Então, mais do que um entendimento de algo que é biológico, uma resposta biológica, vai ser difícil a gente chegar numa conclusão do bruxismo, seria olhar para a pessoa novamente. Então, será que a postura dela não está piorando esse quadro? Que imagina, vai ficando tudo encurtado, vai criando mais tensão. Então aí entra o fisioterapeuta, muito importante o papel do fisioterapeuta. E não nós determinarmos o que eles fazerem, pelo contrário, é pedir para eles uma avaliação postural e ver toda a cadeia posterior muscular, postura de pé, movimento ocular, postura cervical, e trabalhar num conjunto que a pessoa vai se educando, tanto posturalmente. Pode trocar a tela no trabalho, a tela do celular e fazer link com uma tela de computador que é maior, você melhora a postura, voltar para um teclado original que você abre o tórax, melhora a postura. Então são hábitos que nós temos que prestar atenção e ir trabalhando multidisciplinarmente. Então esse é o grande desafio de DTM do orofacial. O dentista é quem recebe esse paciente, geralmente é o primeiro profissional que ele busca e já com um histórico de insucessos, e o dentista muitas vezes a ação dele vai ser indicar esse paciente, mas ele é peça-chave, porque ele que está recebendo, ele que vai ser o responsável por diagnósticos diferenciais e determinar a melhor indicação para aquele paciente. Então, Marcela, clinicamente, isso que a professora Juliana falou, a gente tem muita dificuldade. Por quê? Porque você tem pacientes que... você tem o bruxismo, que é a movimentação vazia, sem função nenhuma, que o indivíduo faz à noite. Só que durante o dia, você diferenciar essa movimentação comandada pelo sistema autônomo e hábitos, aquilo que a pessoa desenvolveu, é muito difícil. A gente não tem critério. Então, na realidade, fica na clínica, você fala assim, esse indivíduo tem bruxismo de vigília, ou tem hábito, é muito difícil essa diferenciação. Né? Porque você vê muitos pacientes que falam assim, não, mas doutor, eu fico com o dente fechado o dia inteiro, mas eu não tenho que ficar assim. Eu aprendi. Não, senhora, a senhora fica com a mão fechada o dia inteiro? Se ficasse, o que aconteceria com a sua mão? A senhora tem que relaxar. Mas os pacientes, então, isso é um hábito ou isso é um bruxismo? É difícil essa diferenciação. E quando você vai procurar critérios para falar, esse cara tem hábito ou esse cara tem bruxismo de vigília, você não encontra. Você não encontra isso. Então, a professora Juliana está certa. Essa é moda, as pessoas estão falando. Mas eu, na clínica, eu preciso saber como que eu vou resolver a minha parte clínica. Sim. Como que eu vou classificar esses pacientes. Sim. Que são tratamentos diferentes. E desse aspecto postural que ela abordou, né, que é claro nos pacientes, você avalia uma paciente, imagine, ela vem e fala assim, eu trabalho com 7 monitores. Aí na hora você pensa, é radiologista. Não, muito pior. Trabalho na Bolsa de Valores. Pelo amor de Deus, como que está a sua boca? Sua boca está assim? Está assim. Então isso a gente vê muito. Né? E resumindo, hoje o bruxismo é visto como uma doença musculoesquelética, como qualquer outra doença musculoesquelética de outras partes do corpo. E tem que ser tratadas dessa maneira, né? Com movimentação, correção de postura, né? Avaliar se hábitos ou bruxismo de vigília, não interessa a nominação, é não usar a boca, não é? Falando bem simples, de uma maneira errada. É isso.
Mas então essa interface com a fisioterapia e outros, terapia ocupacional, eventualmente, alguma musculação, talvez também, tudo isso faz parte, então. Você vê muitos pacientes que reclamam que saem da academia morrendo de dor de cabeça, por exemplo. Que tem uma cefaleia atribuída à disfunção temporomandibular. Mas como que você vai na academia e vê como que eles fazem o levantamento de peso? Eles ficam assim ou eles estão apertando? Então, tem que ter uma postura correta, senão você vai ter problema. E aí vai de diagnósticos errados porque a pessoa não vê o simples. E muitas vezes, como ela falou, as coisas são individuais. Então, o que pode ser muito ruim para uma pessoa, para outra não ser nada. Então, você não pode pensar assim, mas isso não gera dor para ninguém. Para aquela pessoa pode gerar. Então, você não deve perder os mínimos detalhes. Né? E é isso que a gente vê, essa população hoje sofrida, né? Eu tenho ido para São Paulo dar aula e tenho ido de metrô. É impressionante o número de pessoas no metrô vendo Netflix. Pô, mas dentro do metrô não cabe nada. Estão todo torto lá, mas vendo, não é? Criança em restaurante. Então, a mudança de postura é muito grande. E a gente tem que contemplar essas pessoas. Energizar os músculos, né? Os movimentos da boca e para eles viverem melhor. Muito bom. Então, acho que para a gente fazer um fechamento aqui, o perfil psicológico do paciente ele é fundamental também dentro desse tratamento, dentro dessa visão de disfunção e dor orofacial. Sim, é imperativo, é o primeiro passo. Então, o paciente com predisposição à dor crônica, aí para essa desorganização do sistema nervoso central, geralmente está associado com pacientes com perfil psicológico mais emotivo. Ou podemos dizer assim, que cria expectativas negativas para condições mínimas. Isso vai desde o dia a dia, de questões de trabalho até situações mais agressivas no nosso corpo. E entender o perfil psicológico do paciente também ajuda nas estratégias, qual o melhor tratamento conduzir, porque também não existe uma regra. Então, às vezes a gente está observando que aquele paciente precisa de um acompanhamento com uma terapia psicológica, precisa de um acompanhamento nele, e ele não aceita. Ele não aceita nem que a gente aborde. Porque eu tenho problema só na TM, não tenho problema. Exato. Então, e aí tem um agravante. Você é dentista. Sim. Aí o paciente fala assim, mas como o senhor dentista avalia meu emocional? Entende? O senhor está me chamando de louco? É isso, a gente cansa. Então, uma abordagem ética nesses aspectos é importantíssimo. Eu sempre brinco que do lado de uma clínica de DTM, devia ter uma delegacia da mulher. Porque o que você tem de queixa de estupro, de espancamento, é impressionante. É impressionante. É muito grande, muito grande. E aí todo esse Ele manifesta aqui, né? Manifesta na área. boca. E aí ela vem, o dentista dá atenção, dá carinho, fica conversando, não é? E muitas vezes é isso que ela precisa. Ela não precisa de um tratamento físico, não é? É um emocional, E aí a gente tem que saber avaliar essas pessoas para direcionar. E aí que entra as outras especialidades. E que é o desafio, é você enxergar o indivíduo. Trabalhar com pacientes que sentem dor, até você entender que de fato é uma dor sintomática de uma injúria tecidual passageira, ou que é uma dor de alma, como o professor bem colocou, nem sempre é simples esse diagnóstico. Então, hoje se fala muito em humanização da medicina, de área da saúde de uma forma geral, porque nos tornamos muito especialistas e deixamos de ver o todo e começamos a ver partes desse todo, e o nosso corpo trabalha como um todo. É a homeostasia, é o conceito mais primário de fisiologia. E é isso que a gente tem que voltar e resgatar, que é o mais difícil na conduta de DTM, dor, é enxergar o indivíduo como um todo. E trabalhar ele nessa particularidade. E aí hoje tem estratégias para ajudar também. Professor Guimarães, acho que poderia falar um pouquinho do sistema WISE, que é um sistema muito interessante que ajuda pelo menos traçar
uma parte desse perfil, não é substituir o papel do psicólogo, vamos deixar bem claro, em hipótese alguma, pelo contrário, até uma ferramenta para a gente conseguir ter argumentos e indicar esse paciente mais apropriadamente e que tem dado bons resultados aqui na clínica de DTM-dor. A gente tem usado, esse é um sistema que foi desenvolvido na Universidade de Zurique e a gente trouxe aqui para o Brasil. Já tem em língua alemã, inglesa, tailandesa, chinesa, espanhola. E o que a gente avalia? Como eu já falei, o problema que a gente tem como dentista é avaliar o emocional do paciente. Então, esse sistema é composto de 18 questionários que avaliam qualidade de sono, ansiedade, depressão, questionários que podem ser usados pelo dentista. Então, eticamente correto. E aí a gente explica para o paciente, olha, senhora, o dia que a senhora morrer, seu corpo não é nada sem sua alma. E a senhora hoje aqui é alma e corpo. Eu não posso só avaliar o seu corpo, eu tenho que avaliar o outro aspecto. Tá? Eu, como dentista, não sou psicólogo. Então, a gente tem que empregar alguns instrumentos que vão dar uma visão para o dentista como está a sua parte de alma. Psicológica. Psicológica. Então, se estiver alterado, a senhora vai saber. E aí vai mostrar que talvez só um tratamento físico não seja a solução da resolução do seu problema de dor. Não é? Aí a gente teria que contar com outros colegas, não é? E a senhora deveria fazer um aconselhamento. Na realidade, a gente não fala procurar um psicólogo. A senhora deveria fazer um aconselhamento para ver esses aspectos emocionais que estão influenciando no seu corpo. E esse aconselhamento, eventualmente, é feito pelo psicólogo ou pelo psiquiatra. Eticamente é espetacular, te dá uma visão. Os alunos hoje estão já acostumados a trabalhar, então você bate o olho, porque já sai numa última ficha, que ela é impressa, o paciente lê, assina, e esse é o nosso documento legal, e o aluno já sabe, olha, esse paciente eu vou ter mais problema para controlar a dor, esse paciente talvez sozinho eu não consiga controlar. E conversa com o paciente, e o paciente tem cognição e entendimento para compreender esse outro aspecto. E é muito interessante esse resultado. Que legal, muito bom. Nossa, então essa nossa conversa aqui hoje foi espetacular, muito esclarecedora por um lado e nos deixa à vista de novo que a disfunção temporomandibular e a dor orofacial ainda existe um longo caminho para a gente compreendê-la e fazer um tratamento ou ajudar esse paciente a controlar esse aspecto da dor, junto, como vocês pontuaram muito bem aí, com outros colegas da área de saúde, né, fisioterapeutas, psicólogos, eventualmente um médico, né? Então eu queria agradecer demais essa nossa conversa, foi muito boa, adorei. Queria agradecer a professora Juliana, professor Sérgio por estar aqui. Queria agradecer a vocês aí, os nossos, o pessoal que está assinando, acompanhando o canal do YouTube da São Leopoldo, nesse Mandicast que a gente tem feito com bastante carinho. Quem quiser deixar algum comentário, deixar um like, como diz nossos filhos, né? O João e o Henrique. Compartilhar nossos vídeos. Compartilhar os vídeos, fiquem muito à vontade, mandem suas perguntas aqui, que os professores respondem também, caso você queira. E muito obrigado por nos acompanhar aqui em mais um Mandicast, dessa vez falando sobre disfunção temporomandibular e dor orofacial. Até um próximo.